Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o planejamento das aplicações, de onde colocar o dinheiro diante do atual ciclo de alta dos juros e o movimento incerto do mercado. Eu converso com o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Mas Fábio, tivemos mais um aumento da Selic, o Banco Central já sinalizando que vem um novo aumento na próxima reunião, o Selic deve bater nos 12,75, e aí o mercado fica fazendo projeções de até onde essa taxa básica pode chegar, e isso bate na rentabilidade das aplicações, até da definição das taxas que são ofertadas pelo mercado financeiro. Hoje, qual seria a sua recomendação para quem quer investir em aplicações atreladas aos juros? Veja, basicamente não muda muito em relação ao que a gente já vinha conversando nos últimos meses. Como o cenário está muito incerto, com a inflação subindo agora em função dos preços do petróleo, e a gente vê que as estimativas de inflação já pularam de 5,5 para 6,5, e o mercado também acha que vai mais além. Então, o Banco Central vai ter que ajustar a taxa Selic para esse cenário. Então, ele vai ter que deixar acomodar o mercado para sentir o que vai acontecer. Então, o que tem menos risco são os papéis indexados ao IPCA mais juros. Esses papéis pagam a taxa de inflação mais um cupom de juros que está na faixa de 5,6% até quase 6% ao ano. Só que o problema desses papéis é que esses papéis são extremamente... A marcação ao mercado é muito ruim, tem sido muito ruim para os investidores. Então, só quem compra esse papel ele vai levar para vencimento, que é interessante, porque senão ele vai ficar nervoso se ele precisar resgatar no meio do caminho. E também os fundos que seguem esses papéis também têm esse problema de marcação ao mercado, porque a cota sofre todo dia com os ajustes, porque o cupom de juros desses papéis está subindo praticamente todo dia. O problema é se a pessoa precisar resgatar o dinheiro antes do vencimento, que aí tem ajuste da rentabilidade dos juros em função das condições de mercado no momento. Agora, Fábio, qual o prazo desses papéis? Qual o prazo mínimo que a pessoa pode investir num título do governo que é atrelado ao IPCA mais juros? Então, 2024, 2026 são os papéis mais curtos, né? Nós estamos falando de 2, 4 anos. Então, o ideal é que o investidor que tenha recurso, ele coloque uma grande parte nesses papéis e faça um colchão de liquidez para se ele precisar de alguma necessidade de emergência, para pagamentos, para as despesas correntes, ele deixa em títulos pós-fixados ou um fundo DI, ou mesmo uma poupança, dependendo do caso do investidor. A poupança não se indica porque ela vem perdendo muito em competição com relação aos fundos. Mas o ideal é fazer esse mix de investimentos de renda fixa. O único papel que eu não indico é o pré-fixado, porque o pré-fixado, ele é com esse cenário muito instável de inflação e eleição que vamos ter esse ano, a guerra da Rússia e Ucrânia, quer dizer, não se sabe como essa inflação vai se comportar. Então, para você ter uma taxa interessante no pré-fixado, você tem que aplicar acima de 2 anos, que é muito difícil no Brasil, no cenário que nós estamos, que vai entrar um novo governo. Então, eu acho extremamente arriscado aplicar em pré-fixados acima de 2 anos. Você tem que torcer para os juros não irem além do que você acertou com a taxa pré-fixada. Agora, no caso da pós-fixada, por exemplo, se você aplica num prazo maior, o Tesouro Selic, e venha um corte da Selic no ano que vem, porque o mercado ainda trabalha com isso, tem oscilado um pouquinho, mas considerando a possibilidade, por exemplo, de no ano que vem a taxa Selic recuar para 8,5%. Nesse caso, você tem uma rentabilidade inferior à da pré-fixada, não tem? Sem dúvida, é uma aposta que você faz. O pós-fixado, na realidade, ele vai seguir mais ou menos o que a inflação vai ocorrer. É que ninguém sabe exatamente o que vai ocorrer nos próximos 2 anos em relação à inflação. Então, é uma aposta, por isso que é bem mais arriscado. E como nós estamos falando de investidores conservadores, o pré-fixado ele é o mais arriscado de todos os papéis no momento. Embora a gente saiba que é uma taxa hoje positiva, na faixa 12%, 13% por um prazo mais longo, é interessante, mas quando você vai comparar com a inflação, que você vai ver se realmente ganhou ou não.
Agora, Fábio, quem precisa de liquidez, por exemplo, vai precisar de dinheiro daqui 1 mês, daqui 2 meses, 6 meses, e aplica num título pós-fixado, num CDB de banco, com essa possibilidade de resgatar o dinheiro. A pessoa, quando resgata, ela paga mais imposto. No final das contas, fazendo balanço, por exemplo, comparando com a poupança, onde ela deixa de ganhar menos? Veja, hoje com a alta da taxa Selic, é melhor os fundos DI, desde que você consiga uma taxa de administração na faixa de 1,5 ao ano, né? A poupança é só para quem não consiga fundos com essas taxas de administração ou mais baixas, né? Então, basicamente é isso. Você tem que também ficar de olho na carteira desses fundos DI, se não tem muito crédito privado, que melhora a taxa, mas é um risco maior que o investidor está correndo. Porque pode ter empresas que sofram dificuldades e o fundo vai acabar perdendo. A gente não pode esquecer que nós estamos enfrentando uma situação difícil, que numa guerra que a gente não sabe se ela vai se alastrar ou não, e como as economias do mundo inteiro vão reagir. Agora, em relação aos títulos de bancos, CDBs, por exemplo, quando que a pessoa pode considerar que a taxa ofertada é boa? Veja, os bancos grandes de primeira linha, eles pagam taxas inferiores aos bancos menores. Os bancos menores pagam taxas bem mais altas. Tem que fazer uma conta, comparar, por exemplo, um fundo que paga, um CDB que pague 120, 130 do CDI, é mais interessante do que pague 110. Mas é um risco que você está correndo. Por isso que você tem que olhar o banco emissor, se é um banco que você confia, porque você vai estar colocando seus recursos lá para você receber de volta, não ter problemas. A segurança vem em troca de uma rentabilidade menor. Agora, Fábio, a gente tem visto o Brasil atrair recursos, isso tem ajudado na recuperação da Bolsa, levou um tombo no início da guerra aí com a Ucrânia, depois se recuperou um pouco, o dólar vem testando um patamar mais baixo. O investidor que está pensando no câmbio ou então em Bolsa, você acha que é o momento, tem como driblar as dificuldades? Veja, a Bolsa, ela está com preços bastante convidativos quando você olha assim, historicamente, esses preços. Só que com toda essa turbulência que estamos tendo, que além é um fim de pandemia, a economia mundial se recuperando, agora vamos ter eleições presidenciais e a guerra Rússia-Ucrânia trouxe muita volatilidade para esse mercado. Então, eu acho interessante para quem quer investir a longo prazo. Longo prazo, eu estou falando de 3, 5 anos para cima, pode até ganhar antes, mas o importante é que o investidor não vai precisar mexer nesse dinheiro, né? Então, não dá para a gente ter certeza do que vai acontecer nos próximos meses, enquanto essa guerra não se resolver e a eleição presidencial não se resolver. Porque a Bolsa teve uma recuperação boa porque os investidores acharam que o Brasil, em função de toda essa turbulência, para os investidores globais, colocar um pouco de dinheiro aqui era uma diversificação. Então, acabou entrando muitos dólares aqui e acabou fazendo com que a nossa bolsa se valorizasse. Mas agora, vamos ver como é que essa guerra vai se resolver. Com relação ao câmbio, em função da entrada desses recursos todos, o câmbio acabou caindo para patamares que não se imaginava, né? Mas vai depender muito de como vai ser a eleição presidencial aqui, porque esses candidatos vão ter que dar os seus planos econômicos para o próximo governo e vamos ver como os investidores vão reagir ao que eles propõem, né? Se entrar o Lula ou o Bolsonaro, são propostas muito diferentes. Então, a reação do mercado vai depender dos planos de governo desses dois candidatos que podem ser eleitos. E tem todo o cenário internacional também influenciando a alta dos juros nos Estados Unidos. Em alguma medida, isso mexe com o humor do investidor internacional, não é? Sem dúvida. E outra coisa que é importante ressaltar é que mesmo com essas taxas Selic aumentando, a gente vem de 2 anos de renda fixa negativa quando comparada com o IPCA. E o mundo inteiro, em função da pandemia, adotou a política de pagar juros muito baixos, juros reais negativos. E eu acho que o Brasil também está seguindo a mesma política. É óbvio que esse ano o Banco Central está tomando providências, mas eu não vou me surpreender se a inflação for bem superior do que está se estimando no momento e os ganhos não sejam tão grandes na renda fixa. Mas não há o que fazer. Para investidor conservador não tem muita alternativa.
Nós tivemos um momento, inclusive, de ânimo em relação à rentabilidade da poupança, 6,17% ao ano, mas pelas projeções já vai perder para a inflação de novo, né? A inflação vem rodando na faixa de 1% ao mês. Você vê que a poupança desse mês vai dar 0,60%. Com essa alta da taxa Selic, ela deve ir para 0,65%. E os fundos devem render na faixa de 0,90% a 1%, dependendo da taxa de administração. Então, quando você tira os impostos, você ganha um pouquinho a mais que a poupança, mas vamos ver se essa inflação vai realmente descer, porque o governo tem optado por fazer vários subsídios para ajudar a economia. Isso é injeção na veia da inflação. É isso, ouvimos o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Vocês.